Dia 70. Números capítulo 15, versículo 17 até o capítulo 16, versículo 40. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta da eira, assim vocês apresentarão. As primícias da farinha, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Quando vocês cometerem pecado involuntário e não cumprirem todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e daí em diante nas suas gerações. Então, quando se fizer alguma coisa de forma involuntária, isso é, oculta aos olhos da coletividade, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de cereais e de libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porque foi algo involuntário. Eles trouxeram a sua oferta então, oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado diante do Senhor por causa do seu pecado involuntário. Assim toda a congregação dos filhos de Israel e também os estrangeiros que habitam no meio deles serão perdoados, pois todo o povo foi envolvido nesse pecado involuntário. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando cometer pecado involuntário diante do Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado, tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que habita no meio deles. A lei será a mesma, caso alguém cometer algum pecado involuntário, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, esta está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada no meio desse povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade cairá sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que encontraram apanhavam lenha, o levaram então a Moisés, Arão e toda a congregação. Eles o mantiveram preso, porque ainda não estava declarado o que se deveria fazer com ele. Então o Senhor disse a Moisés: Esse homem deve ser morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Assim toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali porque, ao vê-las, vocês lembrem de todos os mandamentos que o Senhor lhes deu e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali porque vocês devem se lembrar de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam os santos ao Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão,
Eles disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isso. Pegue os incensários, Corá e todo o seu grupo, ponham as brasas nos incensários amanhã, coloquem o incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar até a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhes? E ele fez vocês chegar, Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele, para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de vocês nos terem tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo, ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, e que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada um com o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas nele, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei em um só momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda a congregação? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação dizendo: afaste-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciões de Israel foram com eles. E Moisés então disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas desses homens perversos e não toquem em nada do que é deles, porque vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se esses homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra se abrir, e a boca e os engolir,
com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu e abriu a boca e os engoliu, com toda a família deles, com tudo que eles tinham, e partidários de Corá, e com todos os seus bens. Ele e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e os consumiu, os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse então a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que eles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Marcos capítulo 15, do versículo 1 até o 47. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em concílio com os anciões. Os escribas e todo o sinédrio, amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram até Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o Senhor é quem está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os que haviam em um tumulto cometido homicídios. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos então respondeu dizendo: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe havia entregado a Jesus. Mas os principais dos sacerdotes incitavam então a multidão no sentido de que eles soltassem de preferência a Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com esse a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal esse homem lhes fez? Porém, eles gritavam cada vez mais alto: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou a Barrabás, e depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram em sua cabeça. E saudavam, dizendo: salvem o rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, pondo-lhe de joelhos, e o adoraram. Depois de terem zombado dele, tiravam-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de crucificarem ele.
e obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um poderia levar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com acusação contra ele dizia: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Com os malfeitores ele foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedificará, salve-se a si mesmo descendo dessa cruz. De igual modo, os principais dos sacerdotes com os escribas zombavam, dizendo entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode se salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e possamos crer nele. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus chamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Vejam, ele está chamando por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, e deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim estava expirando, disse: Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e além delas Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas 3 mulheres o acompanhavam e o serviam. E, além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Esse, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou a pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Salmos capítulo 54, do versículo 1 ao 7. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantaram os insolentes e os violentos procuraram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade acaba com eles, e eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Provérbios capítulo 11, versículos 5 e 6. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Deus abençoe seu dia. Vamos até o dia 365. Um grande abraço.